Perfeito. Bom, nossa disciplina lá, algoritmos, módulos. Hoje nós vamos ver matriz. Na aula passada, nós vimos vetores, né? O conceito é bem parecido e hoje a única diferença é que a gente vai ver vetor de mais de uma dimensão, tá? Basicamente, a gente não tem... O conceito vai ser o mesmo, acredito que seja a aula um pouco até mais rápida. A única coisa que complica um pouquinho mais é no sentido de a gente ter uma variável para cada dimensão para a gente poder manipular o nosso vetor, a nossa matriz, tá? Mas tranquilo, a gente vai passar por isso daí. Então, o PDF aqui. Bom, as matrizes, né, elas são conhecidas também. Professor, não sei se consegue. Fiquei sem acesso ao AVA devido a um erro sistêmico. Dia 15 e 16 de outubro, devido a perder suas atividades. Especificamente, as disciplinas online. Cara, o dia 15 e 16, na verdade, assim, a matéria dos 20% não sou eu que, vamos dizer assim, gerencio ela. É um outro professor, tá? Posso conversar com o professor, tá abrindo especificamente para você. Vou ter que ter autorização, assim, ou do Elton ou do professor José Lima, tá? Tendo essa autorização, a gente pode pegar e fazer a abertura. Na verdade, eu faço uma solicitação para esse professor, tá ok? E aí, beleza. Eles autorizando a gente fazer, tranquilo. A única coisa que é o seguinte, cara, eu não sei o que você perdeu, se foi antes da prova ou se foi depois. Se foi depois da prova, beleza, vai contar para essa nova nota que vai ser colocada, né? Vai ser feita. Se você perdeu antes da prova, não tem muito o que fazer, cara. Eu já fechei as médias, hein? O sistema não abre para mim de novo, tá? Então eu não sei o que você perdeu. É bom você especificar certinho no e-mail para a gente já poder verificar, para eu poder verificar antes de eu estar pedindo, inclusive. Tudo bem? Isso. Pode enviar um e-mail para o professor Elton, e o professor Elton envia para a gente, tá ok? E aí, beleza, ele autorizando, a gente abre, não tem problema não, tá? Beleza. Bom, vamos lá então. Então, matrizes, elas são também conhecidas como quê? Vetores, né, multidimensionais. Possuem as mesmas estruturas homogêneas, ou seja, a partir do momento que eu defini um tipo da matriz, ela vai ser esse tipo até o final. Se eu fiz uma matriz 2 por 2, todos os elementos da minha matriz vão ser do mesmo tipo. Se eu definir 100%, todos os elementos vão ser do mesmo tipo. Ela é extremamente homogênea, tá? Para cada dimensão da matriz é necessária uma variável auxiliar para poder fazer as devidas manipulações dos dados. Lembrando que o vetor a gente, na verdade, considerava como sendo uma única dimensão. Na matriz, é sempre mais de uma dimensão. 2, 3, 4, 10, 50, quantas dimensões a gente puder, né? As matrizes podem possuir mais de 3 dimensões, porém, para nós seres humanos é um pouco difícil imaginar, pois nosso mundo possui 3 dimensões. A gente só enxerga 3 dimensões. Quando a gente já tem que fazer algo em 4 dimensões, já fica difícil para a gente imaginar. O porquê? Porque a gente nunca viu além disso. Para um computador, tá, é normal. 3 dimensões, 4 dimensões, 5 dimensões, o quanto a gente quiser, a gente pode colocar. O que é difícil é para nós, seres humanos, manipularmos mais do que 3 dimensões. Para um computador, para ele calcula. Tá? Um dos exemplos de utilização de matriz poderia ser a representação de um prédio, qual possui seus andares e em cada um possui seus apartamentos. Então, um prédio é bem o quê? O típico, a matriz de 2 dimensões que a gente tem. Aqui a gente tem uma quantidade de linhas por uma quantidade de colunas. Nesse caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas por 3 colunas.
tá ok? 6 vezes 3, 18. 18 elementos no total da minha matriz, tá? Em algoritmos, primeiro se declara as linhas, depois se declara as colunas. Na linguagem C, a mesma coisa. Em algumas linguagens de programação, vocês declaram primeiro a coluna e depois a linha. Isso pode variar um pouquinho, tá? Dependendo da linguagem aí. Outro exemplo também é o escaninho aqui, né, de correspondência. Aqui a gente tem uma matriz, 1, 2, 3, 4, 5, por 1, 2, 3, 4. Então, 5 linhas por 4 colunas. É um outro exemplo de matriz que a gente pode estar também utilizando. Tá? Oi. Primeira linha e coluna. Primeira linha, então, 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Por 4 colunas aqui. Tá? Outro tipo utilizado bastante matriz é o quê? É a parte de o desenho em um único plano. Né? Então, se a gente for contar isso daqui como sendo uma matriz, se a gente fosse pegar um desenho, né, a gente pode pegar, quadricular ele e a gente vai ver que isso daqui é uma matriz também, tá? Pixel ligado, pixel desligado. Hoje, em monitor, a gente tem cores de pixels diferentes, tá? Então, é mais ou menos isso que a gente pode estar fazendo, utilização também de matrizes em computação. Se a gente for analisar vídeos que vocês veem, mesma coisa, é matriz. Tá? A diferença é que o vídeo tem uma imagem sobreposta a outra, uma imagem sobreposta a outra. Né? Determinada quantidade de imagens eu tenho o quê? A movimentação do meu vídeo. Então, nada mais e nada menos do que isso daí. Tudo bem? Então, em computação, matriz é muito utilizado. Tá? Muito. Exageradamente utilizado. Bom, matrizes com mais de 2 dimensões, a gente tem o quê? O nosso cubo mágico aí, né? Que é bem famoso aí, brinquedo, né? Existe no mundo inteiro. O Minecraft aí é tudo 3D, então tem aí a parte de profundidade também, né? Apesar de ser teoricamente feio, é 3D. Em mais de 3 dimensões, poderíamos ter representações desse tipo de figura. A gente já não consegue imaginar o tanto que a gente tem de profundidade, ou a gente não consegue imaginar a quantidade de lados direito que uma figura dessa tem, tá? Porque não é comum do nosso dia a dia a gente ter mais de 3 dimensões. A gente não consegue imaginar tão perfeito isso daí. Mas é um desenho louco. Uhum. Pois é. E assim, você não consegue definir, basicamente, olhando para a figura, se ela tem qual é o seu lado de cima, embaixo, você não consegue definir. Exato. Uhum. Você não consegue. Enfim, são desenhos de mais de 3 dimensões. Para um computador, ele consegue fazer esse cálculo tranquilamente. Para a gente que é difícil. Né? Outros desenhos de mais dimensões poderia ser mais ou menos isso daí também. Tá? Então, tem bem mais detalhes aí, né? As figuras já não são mais somente as 3 dimensões, né? São algumas aí que a gente não consegue reconhecer. Então, já são figuras um pouco mais difíceis de a gente conseguir tá enxergando, tá? Para os nossos estudos, vamos fazer simplesmente matrizes de 2 dimensões, tá? A gente vai se limitar a isso daqui, mas o conceito seria o mesmo para mexer com 3, ou com 4, ou com 100. Não iria mudar nada. Bom, exemplo em algoritmo. Um vetor multidimensional, matriz 5 por 5, 5 linhas por 5 colunas de inteiros, poderia ter a seguinte definição. Então, em algoritmos, a gente definiria desse tipo aqui, ó. Primeiro eu crio o tipo, para depois criar realmente a minha matriz. Tipo classe igual a matriz 1.5 de 1.5. E cada grupo desses valores, a gente coloca entre chaves. O primeiro representa a linha e o segundo representa a coluna. Tá? 1 é o início da sua matriz, 5 é o final. 1 é o início, aliás, 1 é o início da sua linha, 5 é o final. 1 é o início da sua coluna, 5 é o final. Para um algoritmo, sempre eu vou começar no 1. Tá? O nosso índice inicial é 1. Tá? Se a gente está falando que ela é de inteiros, então é uma matriz 5 por 5. 5 vezes 5 dão 25.
25 elementos do tipo inteiro. Eu não consigo colocar tipos diferentes na minha matriz. Tá? Mais uma vez, a ideia principal da matriz é o quê? Eu ficar economizando agora a quantidade de declaração de variáveis, às vezes, que eu precise fazer, que eu precise declarar. Em vez de eu declarar 25 variáveis diferentes do tipo inteiro, eu declaro uma única matriz de 25 posições, né, 25 elementos do tipo inteiro. É mais fácil para a gente poder fazer a manipulação. Depois que criamos a nossa tipo V-classe, nós criamos a nossa classe, V-classe. Esse cara aqui é a nossa variável. É com ela que a gente vai conseguir o quê? Manipular o nosso algoritmo. Tá? E também na linguagem C vai ser a mesma coisa. Não, aqui poderia ser qualquer nome. Poderia ser matriz. Só que matriz aqui, ele já é um comando algoritmo. Tá? Ó. Então, a gente não pode. A gente poderia colocar V-matriz, de variável matriz. Mas a gente está criando um tipo. Poderia ser T-matriz. Ou poderia ser qualquer nome que vocês quisessem. X. É um nome, simplesmente. Agora, depois que você criou esse tipo, você vai fazer o quê? A declaração realmente da sua variável, fazendo com que ela tenha o tipo criado. Quando vocês fazem a declaração do tipo inteiro, não é, por exemplo, valor, inteiro? Não é assim que a gente declara? Aqui é a mesma declaração, só que essa declaração depende desse tipo aqui criado. Ó. O porquê? Em algoritmo, é o que a gente, em linguagem de programação, é o que a gente chama de um tipo não primitivo. O tipo não primitivo é aquele tipo que não existe nativamente na linguagem de programação. E isso tem bastante. Tá? Em Pascal, a gente precisa fazer desse jeito. Na linguagem C, por incrível que pareça, é mais fácil do que fazer em algoritmo. A gente vai ver isso daí. Tá? Mas, primeiro, então, para eu declarar ou um vetor ou uma matriz, eu tenho que declarar um tipo. Após eu ter declarado esse tipo, eu declaro realmente a variável sendo o tipo do tipo criado. Tá? Em vez de ser nome, caractere, ou valor, inteiro, ou salário, real, que é o que a gente está acostumado, vai ser a sua variável alguma coisa, o tipo que você acabou de criar. Então, essa variável classe vai ser uma matriz de 5 por 5 de inteiros. Tá? Agora, eu já criei uma vez o meu tipo. E se eu tiver que criar uma outra variável também? Classe 2. V-classe. Eu não preciso declarar ela de novo aqui. Eu não preciso criar um outro tipo se ele é do mesmo tamanho e é do mesmo tipo de dado. Tudo bem? Então, não tem. Pode ser criado o quanto vocês quiserem. Tá? Até a memória do computador se esgotar, basicamente. Tá? Então, não tem. A figura a seguir ilustra como uma matriz classe do tipo construído V-classe poderia ser representada. Observamos que a primeira posição do vetor é 1, e o limite é LI, né, que é o limite inicial, LI. E a última posição é 5, que é o limite final, LF. Bom, uma matriz, então, ela poderia ser representada dessa forma aqui. A gente tem linhas dessa matriz e colunas dessa matriz. Nossa matriz é formada o quê? De 5 linhas por 5 colunas. Tá ok? O que acontece aqui? A gente tem um elemento da matriz aqui, ó. Segundo elemento da matriz, terceiro elemento, e assim vai, ó. Tá? Aqui eu estou pegando alguns elementos aleatórios. Fechou. O que quer dizer esse primeiro endereço? A linha. Linha 1, linha 1, linha 1, ó. Tudo o mesmo cara, ó. Então, se a linha não muda, não muda esse primeiro cara aqui. Se a linha mudou para baixo, linha 2, ó. Linha 3. Linha 3. E o segundo elemento? Coluna. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, e assim por diante. Isso a gente precisa declarar em algoritmo. O porquê? O tipo aqui, ó, porque ele não é nativo. Ele não é um tipo de variável primitiva que a gente chama dentro da computação. É uma variável que vai ser
desse tipo. Por isso que você tem que criar primeiro. Primeiro cria-se o tipo para depois declarar a variável. A sua variável, na programação, você vai mexer com classe e não com V-classe. Então, quando eu tenho vetores e matrizes, eu tenho que declarar o seu tipo para depois fazer. Eu tenho que criar o seu tipo para depois utilizar ela como sendo uma variável. Essa é a única exceção que a gente tem, pelo menos até onde a gente vai estudar, para se fazer um novo tipo de dado. Tá? No curso de computação, a gente tem a mesma disciplina, tá? Algoritmos, e lá a gente cria um outro cara chamado registro, ou record. Esse outro tipo de dado é a mesma coisa, a gente tem que declarar ele, um type. Tá? A gente não vai ver, na nossa ementa, a gente não tem esse tipo de dado aqui. Mas vetores e matrizes realmente precisa. Tá? A gente vai ver em linguagem C. Em linguagem C, vocês vão ver que a gente não precisa nem fazer essa criação do tipo, é declarar ela direto, é mais fácil. Tá? Mas em algoritmos é necessário, porque o algoritmo é uma coisa genérica da linguagem, você pode utilizar qualquer linguagem, e há linguagens que necessitam dessa criação. Tá? Beleza. Nome da matriz é determinada por um identificador, né, utilizando na declaração de variáveis composição por meio de uma constante, uma expressão aritmética ou de uma variável que estiver dentro de concheitos, também denominada índice. Então, o endereço que está aqui ó, dentro, 1,1, 2,1, 2,2, é o que nós chamamos de índice, ou seja, ela é o endereço da posição da minha matriz. Toda a minha matriz aqui é chamada de M, ó. Isso daqui, ó, é o M. Se eu chamasse a minha matriz de X, cada elemento seria X aqui, ó. Cada elemento seria X, e assim por diante. Eu nunca vou poder referenciar a minha matriz sozinha, assim, ó. Sem o endereço. É o endereço que faz com que eu consiga fazer tanto a inserção do meu dado quanto o resgate do meu dado. Tá? Uma matriz, ela não é nada sem o seu endereço. Sempre que eu tiver que manipular uma matriz, eu tenho que ter o endereço dela. Linha e coluna. Linha e coluna. Exatamente. Tá? Essa representação, pessoal, é uma mera ilustração para nós, seres humanos, imaginarmos como ela funciona. Para um computador, obviamente, não é desse jeito. Tá? Para um computador, é uma sequência, tá, de dados já reservados em memória. Só, mais nada. Tá? Isso daqui é para nós entendermos como funciona uma matriz. E funciona bem essa representação. Tá? Bom, é importante não confundir o índice com o elemento. O elemento em si é o valor, por exemplo, que você está resgatando do usuário. Quando você pede para o usuário digitar, digite o valor da primeira nota, digite o valor da segunda nota. Aí o cara lá digita 5, 10, 2. Isso é o elemento, tá ok? Esses valores que o cara está digitando, 5, 10, 2, vão ser armazenados nesse endereço aqui, por exemplo. Ó. Nesse endereço aqui, por exemplo. Aí você que vai mandar aonde vai ser armazenado esses valores. Isso é um endereço e o 5, 10, 2 são valores. Tá? Então, na posição M, 4,2, existe o elemento 2. Na posição M, 2,3, existe o elemento ou o valor 10. Na posição 1,1 da matriz M, existe o valor ou o elemento 5. Tudo bem? Então, o endereço é diferente do elemento. Tá? O endereço sempre vai ser o quê? Sequencial mesmo. Ó. Os valores não. Os valores vai ficar a cargo de quem está colocando lá dentro da sua matriz. Tá? E aí a posição é você que vai definir aonde você quer. Após isolar um único elemento da matriz, podemos manipulá-los através de qualquer operação de entrada, saída ou atribuição. Os mesmos comandos que depois que antes vocês já utilizavam para manipular, por exemplo, uma variável inteira, você vai utilizar a mesma coisa em uma matriz. A única diferença é que você tem que passar o quê? Linha e coluna.
você tem que fazer com que a matriz tenha a linha e a coluna, ou seja, o índice dela, tá? Senão você não consegue fazer nada. Por exemplo, classe de 1,1, linha 1, coluna 1, recebe o valor 28. O valor 28 vai ser atribuído nesse endereço aqui, ó, 1,1 da minha matriz classe. Leia classe de 1,5. 1,5 é um endereço. Se eu estou pedindo para ler, o usuário vai precisar digitar alguma coisa no teclado, provavelmente aqui um inteiro, e esse valor que ele digitar, 1530, vai ser colocado nesse endereço 1,5 da minha matriz classe. Tá? Escreva classe de 2,3. Se a sua classe de 2,3 já contém algum valor lá dentro, por exemplo, o valor 3, a hora que você mostrar, escreva classe de 2,3, ele vai mostrar esse valor aqui, ó, o 3 que está contido lá dentro, é o elemento que está lá. Não é a mesma coisa que se a gente colocasse aqui, ó. Exato, aqui está sendo assim, valores aleatórios. Aqui eu não... são manipulações aleatórias. Eu não especifiquei nenhum endereço, não especifiquei nada de valor aí. Tá? Então, aqui são só exposições de como é a manipulação de uma matriz, de um endereço de uma matriz. Tá? Então, para eu manipular um endereço específico, eu coloco sempre a linha e a coluna. Agora, vocês separaram que isso daqui, ó, é um inteiro, não é? 1 é inteiro, 1 é inteiro, 1 é inteiro, 5 é inteiro, todos são inteiros. Eu não poderia, então, declarar uma variável inteira, linha aqui, ó, linha, e a outra variável inteira, coluna, também, e colocar aqui, ó, linha e coluna, em vez de colocar um valor fixo? Poderia. Se eu tenho valores inteiros aqui dentro da minha matriz, linha, coluna, os meus dois índices, né? Eu poderia estar substituindo isso daqui por variáveis também, do tipo inteiro. Se as variáveis forem outro tipo, já era. Minha matriz vai dar errado. A qualquer momento. Exatamente. Alguém vai ter que especificar exatamente quem é esse cara. Correto. Beleza. Isso. Como se fosse uma planilha do Excel, exatamente. A planilha do Excel é um exemplo clássico de matriz, tá? A gente não tem nem o que tirar. Aquilo, em vez de eu ter linha e coluna desse jeito, eu tenho lá o quê? A, não é? B, C, que está representando minhas colunas. Linha 1, 2, T, que está representando minhas linhas. Só isso que está mudando. Mas o Excel é exemplo clássico de matriz. Tudo bem? Legal. Agora um exemplo de programa. Faça um programa que leia 3 notas escolares de 4 alunos, contendo, né? Cada aluno contendo 3 notas e mostre a soma de todas as notas. Ele não quer saber a nota de cada aluno, ele quer saber a nota de todas as notas. Tá ok? Como ficaria um algoritmo para resolver esse problema? Bom, programa soma aluno. var das minhas variáveis. Tipo, mat igual a matriz de 1.4 a 1.3. Uma matriz de 4 linhas por 3 colunas. Oi? Isso, exato. É como se fosse a nossa V-classe, tá? De reais. O porquê que a gente está colocando reais aqui? Exatamente. Todos os elementos da minha matriz são reais. E uma nota, ela não pode ter decimal? 6,25, 8,5, 9,9. São notas. Então, é um valor do tipo real que a gente tem que declarar. Porque as notas, ela tem essa característica. Mat underline notas é do tipo mat agora, ó. Quem é a minha variável que eu vou utilizar no programa? Esse cara aqui, ó. Mat notas. Underline, né, no caso. Legal. E aí eu tenho o quê? Soma de real. Essa daqui, para você manipular aqui, ó. Ó o mate notas aqui, ó. Eu não posso colocar no meu programa o tipo.
Não, não é direto. Correto. Exatamente. É o matinotas que a gente consegue manipular dentro do programa, e não o tipo. É por isso que eu tenho que declarar o tipo dele, o matinotas como o tipo dele. Ó, esse cara, ó, e esse cara aqui são os mesmos. Tá? Então, é isso que... É por isso que a gente precisa especificar dessa forma. Tá? O resto, real, por exemplo, ó, seria muito legal, né? Ah, mate notas, dois pontos mate. Beleza, mas não é. Em algoritmo a gente tem que declarar dessa forma. Tá? Ao contrário do soma. O soma a gente acabou de declarar, pode utilizar o soma aqui já dentro, né? Seria mais fácil, mas não é. E aí, ó, aqui a gente tem declaração do quê? De linha e coluna. Certo? Que é o que a gente acabou de falar no slide anterior. Se eu tenho um índice que é inteiro para linha e coluna, eu poderia estar substituindo por variáveis do tipo inteiro, linha e coluna. Ok? Legal. Isso daqui, então, só foi declaração de variável. Soma recebe zero. Laço para leitura das notas e armazenamento, tá? Na matriz. Então, para a gente manipular um vetor, nós precisamos de um único para. Para a gente manipular uma matriz de duas dimensões, nós vamos precisar de dois paras, um dentro do outro. Para a gente manipular três dimensões, eu preciso de três paras, e assim sucessivamente. A quantidade de dimensões que eu tenho na minha matriz vai ser a quantidade de laços que eu tenho que ter para manipular ela dessa forma aqui, sequencial. E aqui tem um detalhe de como funciona o laço dentro do laço. Bom, para a linha de 1 até 4, passo 1, faça. Então, até aqui é o que a gente já viu, com comandos de laço. Primeira vez que for passar em linha, ele vai valer 1, certo? Até 4. E o incremento é de 1 em uma posição da minha variável linha. Então, a primeira vez vai ler 1, a segunda vez vai ler 2, a terceira vez 3, e assim por diante. Até 4. Agora, a gente já tem aqui ó, um outro para dentro. Para a coluna. De 1 até 3, passo 1, faça. Beleza, a mesma coisa. A primeira vez que a coluna está sendo passada aqui, vai valer 1. A segunda, 2. A terceira, 3. Legal. Passo 1 porque o incremento da minha variável coluna é de 1 em 1. Escreva, digite a nota. Quanto vale coluna na primeira vez? 1. Para o aluno. Quanto vale linha na primeira vez? 1. Digite a nota 1 para o aluno 1. E aí você vai fazer o quê? Ó? Um leia mate de linha 1, coluna 1. Eu não estou mexendo com índice aqui? Eu não estou passando a minha matriz com um índice, com uma linha e com uma coluna? Só que ela está sendo representada por quem? Por variáveis. Beleza. A pessoa vai lá e vai digitar. Vamos desenhar essa matriz aqui ó, no Excel. Como ficaria? Eu teria 4 linhas por 3 colunas, né? Então, seria mais ou menos isso. 4 linhas por 3 colunas. Ó, linha 1, coluna 1 é aqui, correto? O cara vai digitar 6.25. Legal. A hora que o cara digitar 6.25, ele vai colocar nessa posição aqui a primeira vez. Tudo bem? Agora, um detalhe. Acabou quem, ó? Eu fiz o leia, né? O fim para. Esse fim para é mais interno. Em vez de ele voltar para cima, ele vai acabar primeiro o laço interno. Agora, o que foi incrementado? Coluna. Agora, é a segunda passagem desse laço mais interno. Quanto vale coluna? 2 da linha 1. A linha eu não mudei ainda. Eu rodei o laço interno, mas o externo ainda não foi executado ainda a segunda vez. Então, escreva a nota 2 para o aluno 1. Linha 2, coluna 1. Leia a nota, mate notas de linha 2, coluna 1. Quem que ele vai fazer? Linha 2 aqui no Excel, o que está sendo representado? Ó? Linha 2, coluna 1. Quanto é a segunda nota? Sei lá, 5,5. Aqui, ó. Ok? Assim, ó, não é que ele inverte.
o ideal não. O normal de a gente pensar é o nosso preenchimento com, primeiro, toda a linha, toda a primeira linha, depois toda a segunda linha, depois a terceira linha, não é isso? Desculpa, pessoal. Não, eu falei errado para vocês. Falei errado, desculpa. A coluna é 2. Até aqui eu fiz certo, ó. A coluna é que rodou, não é isso? Coluna 2. A linha continua a mesma. Continua 1. Exato. Exatamente. Então, peraí. Digite a nota 2 para o aluno 1. Peraí, para o aluno 1. O aluno está na linha. O aluno está na linha e a coluna são as notas. É isso aí. Então, ó, linha 1, coluna 2. No Excel, linha 1 é essa daqui, ó. A linha 1 é essa. Coluna 2, esse cara. 5.5. Então, ele está preenchendo a isso daqui. E agora, a terceira vez. Em vez de eu ter rodado o quê? A linha, eu só rodo ainda a coluna. É a 3 de 3 agora aqui, ó. A minha coluna foi incrementada. Linha 1, coluna 3. Então, qual é a linha 1, coluna 3 no Excel? Esse cara aqui, né? Ó. Linha 1, coluna 3. Agora aqui, sei lá, o cara tirou 10. Beleza. Dessa forma, você começou a preencher o quê? Todas as notas desse cara. Acabou a quantidade do quê? De vezes que ele vai ter que fazer o quê? A passagem mais interna, ó. Então, a hora que chegar aqui, coluna 3 até 3, ele vai vir para o outro fim para. A partir do momento desse outro fim para, ele vai voltar no segundo para aqui, ó. A linha era 1. Agora a linha passa a ser o quê? 2. Certo? Até 4. Coluna de 1. A coluna volta novamente para 1. Linha 2, coluna 1 agora, ó. Escreva exatamente. Qual é a linha? Linha 2, coluna 1. Então, a hora que quando você pedir para dar o leia, quem é a linha 2? Agora, a linha 2 é essa. Coluna 1. Quem é coluna 1 é essa daqui. Então, o cara ditou 7. E assim por diante, pessoal. Ele vai preencher primeiro o laço mais interno, ele tem que acabar o laço interno para ele sair e depois executar o laço mais externo. Oi. Exato. Exato. Uhum. É uma seta para a direita, nesse caso aqui, para a gente poder pegar e representar. É isso mesmo. Tá? E ele vai acabar de preencher toda a sua matriz, né, dessa forma aí, sempre baseado em linha e coluna, e ele vai chegar até o quê? A todas as notas aqui. Né? No caso aí, 4 linhas por 3 colunas. Isso. Correto. É isso mesmo. Se fosse o oposto, exatamente. Aí mudaria. Exatamente. Tá? Então, sempre quando eu tenho um laço dentro de um laço, o laço interno, ele precisa rodar inteiro, para depois passar para o laço externo novamente. Tá? É esse o comportamento que o nosso algoritmo ele entende. Tá? Legal. A partir do momento que eu tenho todas as notas preenchidas, vamos preencher isso daqui tudo. Sei lá. 5, 8, 6, 7. Ixi, eu estou colocando um a mais, um a menos. Mas tudo bem, são notas aleatórias. Legal. O que ele está fazendo agora? Ó? Laço acumulador. Vocês estão vendo que é o mesmo comando, ó, para linha e coluna e para linha e coluna? Cara, ó, fim para e fim para, ó, é a mesma coisa. Depois que você começou a fazer para dentro de para, cara, é copiar e colar. Não tem muito segredo aqui. O que ele está fazendo? Soma, recebe, soma mais, mate notas de linha e coluna. Primeira vez, a linha vai valer 1, coluna vai valer 1. Quanto vale o meu mate notas aqui? 6.6. É o elemento agora que ele está pegando. 6.6 recebe o quê? 6.6 recebe soma mais soma, vai para soma.
Quanto valia a soma antes? 0. 6,6 mais 0. Dá quanto? 6,6. Tudo isso daí vai ser aonde jogado para a minha variável soma. Correto? 6,25, desculpa, pessoal. Isso. A próxima vez vai ser o quê? 6,6. E depois ele vai para o outro endereço, não é isso? 5,5. Exatamente. Isso daqui vai ser o acumulado que vai para a soma. E assim vai. E depois, 10 mais 6,6 mais 5,25. No caso, vão ser esse cara aqui mais esse, né? A segunda vez. Ele vai fazer os 11,75 mais os 10. E aí ele vai jogar o quê? Para a minha variável soma. E assim por diante, pessoal. Ele vai fazer isso até o final do seu vetor. É dessa linha aqui específica. Não. Boa pergunta. Quando se for passar a soma para a próxima linha, ele vai zerar aqui? Não. Eu não estou pedindo para ele zerar. Por isso que o soma vai ser o acumulado de todos os valores da minha matriz. Se eu tiver isso daí que você comentou, se eu tivesse aqui, ó, um soma recebe 0 aqui, ó, nesse lado. Aí ele iria zerar cada vez que acabasse a minha coluna. Exatamente. É um jeito de você zerar um contador quando você quer mudar, por exemplo, para outra linha. Tá? Mas nesse caso não é. Ele está fazendo a soma de toda a sua matriz. Se você não deu o comando para ele zerar, ele vai continuar acumulando. Tá? O único comando nesse algoritmo que está fazendo soma zerar é aqui, ó. Logo no início do programa, logo no topo. Então, não iria influenciar nessa parte aqui, ó. Então, mas aqui, ó, o problema, ele quer saber o quê, ó? E mostre a soma de todas as notas. Ele não quer saber a nota de cada aluno ou a média de cada um aluno. Então, o algoritmo é só para isso. Tá? A nota de todo mundo. Então, ele está acumulando de todo mundo. Tá ok? Beleza. Depois, o que a gente está fazendo aqui? Ó? Se a gente tem um acumulador, escreva total de notas de provas é, e aí eu vou ter o que? A minha variável soma aqui, ó. Variável soma aqui. Ele vai mostrar o acumulado total. Nesse caso, se a gente for somar tudo isso daqui no Excel, daria 81,75. Se fosse exatamente isso daqui que a gente estivesse colocando lá no layer do programa. Tudo bem? É desse jeito, então, que a gente começa a manipular a matriz. Por enquanto vocês não aprenderam. Por enquanto vocês só estão observando. Vocês vão aprender realmente a hora que vocês fazerem os exercícios. E a gente vai traduzir esse daqui em si para vocês verem, tá? Bom, construa um algoritmo que preenche o quê? Uma matriz 10 por 10, 10 linhas por 10 colunas, fazendo a leitura de cada posição e apresente outra matriz com a mesma estrutura que contenha cada posição equivalente o valor em triplo, somente dos elementos que sejam pares. Elemento par ou ímpar vocês já sabem calcular, correto? Vocês lembram? Utilizar o mod dele, né? O mod, ele vai lá e faz o quê? Guarda o resto da divisão. Se o resto da divisão for ímpar, se tiver resto de divisão, é sinal que seu número é ímpar. Se não tiver resto de divisão, ou seja, 0, é sinal que seu número é par, né? E a gente vai ver aqui em algoritmo de novo. Exatamente. Bom, o comando é um mod, tá? O mod faz isso pra gente. O resto é uma variável que recebe esse resto, vamos dizer assim, da divisão. Programa valor triplo de pares, esse é o nome do meu programa. Ó, agora aqui, tipo matriz igual matriz de 1.10 a 1.10 de inteiros. Declarei o meu tipo. Eu não preciso de duas matrizes? Uma matriz A e uma matriz B. A matriz A é para eu pegar os valores, a matriz B é para eu apresentar os valores em triplo, se caso o elemento for par. Então, ó, mat underline A, vírgula, mat underline B, 2 pontos mat. Eu não preciso declarar o meu mat novamente. Não preciso fazer um mat 2 para isso.
Se elas são do mesmo tipo, com um tipo só, eu consigo fazer N variáveis sendo o mesmo tipo dela. Entenderam? Essa é a vantagem de você criar um tipo dentro de um programa. Você cria o tipo uma única vez. Se as variáveis que eu quero utilizar forem do mesmo tipo, eu vou lá e faço para ela ser o mesmo tipo que ela. Exato, correto. 5 por 5 já era. Eu teria que fazer outro tipo, exatamente. Tá? Se eu tenho como aproveitar o meu tipo, ótimo. Não tendo, tenho que criar. Tá certinho. Aí já era. Se for o mesmo problema, ferrou. Tem que criar um outro tipo, correto? Sim, sim, exatamente. Beleza. E aí a gente tem o quê? Resto, linha e coluna agora do tipo inteiro. Se eu tenho uma matriz bidimensional, nós temos dois paras, um dentro do outro. Aqui, pessoal, a mesma coisa que a gente já viu. Ó. Linha de 1 até 10, passo 1, faça. Coluna de 1 até 10, passo 1, faça. Tá? Escreva valor da coluna e linha. Aqui vai ser o valor coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 1, e assim vai. Né? Leia, mate de A de linha e coluna. Ó. Beleza? Legal. Então, aqui ele vai preencher 100 números praticamente aí para a gente, porque é uma matriz de 10 por 10. Tá ok? Agora, para a gente poder fazer o processamento disso. O processamento vai ser aqui, ó. Mais uma vez, o mesmo comando, linha e coluna, tá? Um para de linha e coluna, um fim para de linha e coluna. Ó. Isso daqui, basicamente, vai se repetir no meu código. Resto recebe mate de linha e coluna mod 2. Então, se o valor, por exemplo, da primeira linha, primeira coluna for 5, mod 2, eu vou dividir por 2. Quanto dá? 2. 2 vezes 2 dá 4, sobra 1, 5. O mod pega esse cara aqui, ó, o resto. O resto vai vir para essa variável chamada resto aqui, ó. Se existe resto na divisão, é sinal que o seu número é ímpar. Correto? Se resto é igual a zero, então, aqui, se ele é par, receba o quê? Então, mate de linha e coluna, mate de A, né? De linha e coluna vezes 3. Eu estou triplicando o valor dele. E estou fazendo ele cair aonde? Na minha matriz B. Na mesma linha e na mesma coluna equivalente da matriz B. Ó, aqui está exatamente. O que era a linha 1, coluna 1 da matriz A, está recebendo triplo na matriz B, equivalente à linha e coluna dela. Correto? Legal. E se não? Se não for, que é o caso do 5, iria cair nesse caso aqui, ó. Mate de A de linha e coluna simplesmente atribui ao quê? A mate de B de linha e coluna. Não triplica o valor. Tudo bem? Ele vai fazer isso daí 100 vezes. E vai fazer o quê? Automaticamente conferir, né? Se esse valor é par ou ímpar aí pra gente. Legal. Depois que eu fiz todo o meu processamento, aqui acabou o programa, na verdade. Por quê? Porque ele só falou para fazer isso, não falou para apresentar. Se eu tivesse que imprimir isso daqui, mais uma vez, exatamente. Eu vou fazer o quê? Ó, um para de linha e coluna e dar um escreva. Só isso. Um escreva no quê? Na matriz A e na matriz B de linha e coluna. Tudo bem, pessoal? No C? Posso fazer no dev. Vocês querem fazer esse primeiro ou esse segundo? Mesma coisa, né, basicamente. Fora aqui, né? Tá. Vamos fazer esse cara aqui, não tem problema. Se você sabe, se você fizer o 2, com certeza você mata um. Aí não tem dúvida, não. É isso mesmo. Vamos lá, então, pessoal. Ó. Vamos transformar esse cara em deve ser. Deve. Então, aqui eu vou dar um novo. Source file. File. Save as. Eu já vou ele salvar aqui como arquivo C. Vou colocar dentro aqui, ó. Resolução 2021.
Vou chamar aqui de exemplo 02. Ponto C. Tá? Tem que estar exatamente assim, pessoal. O C tem que ser minúsculo mesmo, tá? O source save as aqui, tipo asterisco.c, tem que estar desse jeito. Se o padrão é CPP, ele começa a dar uns paus aí se a gente fazer isso daí. Beleza. Primeiro comando no C que a gente vai fazer é incluir a biblioteca, né? Include stdio.h. Show. E aí tem que ter um circuito. Aí a gente vai colocar um void main int arg c, vírgula, char, asterisco, arg v, abre e fecha. E aí eu tenho o quê? Esse cara aqui. Aqui é o básico, então, para a gente começar a ter um programa em C. Vamos lá traduzir esse cara, então, ó. Tentar colocar, vamos ver se vai dar certo. Aqui. Cadê meu dev? Não vai dar. Não vai dar. É muito pequeno para mim, não consigo enxergar. Vamos lá, então. Preciso declarar matriz A e matriz B, correto? Ela é uma matriz de 10 por 10. Tá ok? No C, pessoal, é muito mais simples. Eu não preciso declarar o tipo. Int, mat, underline A, de 10 por 10. E int, mat, B, de 10 por 10. Na linguagem C é direta, é um pouco diferente do algoritmo. Declarei minhas duas variáveis matrizes de 10 por 10. E acabou. Tá? Em C eu não preciso declarar o tipo. Não, é mais fácil ainda, né, do que isso, né? 1.10 é só para algoritmos. Para a linguagem C é diretaço, ó, é 10 posições que você quer e acabou. Já era. E é o que tem mais lógica também, né? Vamos ver aqui. Aqui, cara, isso, exato. Aí seria float, correto. Se fosse real, seria o float mesmo. Não, uma matriz ou um vetor é extremamente homogêneo. Uma metade da posição não tem jeito. Mesmo na linguagem. Isso daí é padrão mesmo, pessoal. Só vai ter uma linguagem que eu vi que consegue misturar, que é o Python. Mas o conceito do Python não é nem matriz que a gente chama, é uma lista que a gente chama. Esse cara é muito mais flexível que uma matriz. Tá? Depois a gente pode até ver, mas em linguagem C não tem jeito. É real inteira, do início ao fim. É inteira por completo. Tá? Então, ela não é ela é extremamente homogênea. Resto, linha e coluna. Então, vamos lá. Int, resto, vírgula, linha, vírgula, coluna. Beleza. Ó. Declarei todas as minhas variáveis que a gente vai precisar no nosso programa. Agora aqui, ó. Para a linha de 1 até 10, passo 1, faça. Na linguagem C tem um detalhe, pessoal. O vetor e a matriz, elas não começam no 1, começam no 0. E isso não tem jeito. Então, a gente vai ter que iniciar no 0 aqui, ó. For lim igual a 0. Lim menor do que 10. Menor do que 10 é 9. De 0 a 9 eu tenho 10 posições. Correto? E lim mais mais. O lim mais mais é a mesma coisa que eu fizesse linha igual a linha mais 1. Mesma coisa. Tá? Mas no C, a gente consegue simplificar essa operação. Assim, ó, se eu colocar linha mais mais ou colocar linha igual a linha mais 1, é a mesma coisa. O acumulador. Tá? Então, por costume, a gente põe o quê? O mais mesmo, que é um recurso poderoso da linguagem C. Agora que a gente vai abrir e fechar, para a gente poder fazer o quê?
o segundo para. Ó, estamos nesse cara aqui, ó. For coluna igual a 0. Coluna menor do que 10 ou mais. É o segundo for que a gente está fazendo. Um for dentro de um for, um para dentro de um para. Agora aqui, escreva valor coluna, col e linha, lim. Linha, lim. Printf. Valor coluna. Eu vou colocar, então, %d e linha %d. E aí, na linguagem C, eu tenho que substituir esse cara, né? Lim, vírgula, col. É coluna, linha. Assim, ó. Digite a nota, não. Esse daqui, ó. Beleza. E depois leia, mate A de linha e coluna. Scanf. O quê? De %d. Por que é %d? Porque o meu elemento, os elementos da minha matriz é um tipo inteiro. E comercial, mate, IA, e lim e coluna. Beleza. Então, eu estou dando um printf, digite o valor de linha e coluna tal, né? E depois já estou dando o quê? Um scanf, linha tal, coluna tal, linha tal, coluna tal. Tá? Isso a gente vai fazer o quê? 100 vezes. Tá? E depois a gente vai precisar fazer com que seja feito o processamento. Ó. Então, esse daqui é o laço para a leitura da matriz. Então, // laço para a leitura da matriz. E até o comentário. Agora, a gente vai fazer o quê? O processamento, né? Fazendo o processamento. Vocês concordam que a estrutura do para é exatamente igual um ao outro? Não tem que mudar aqui? Né, ó, esse fora aqui, ó, é igualzinho o de baixo. Eu vou copiar aqui, ó. Ctrl+C e Ctrl+V. E só aquele meio lá do processamento que vai mudar, ó. Isso daqui vai mudar, né? Beleza, mas a mesma coisa, para fazer o processamento eu preciso de linha e coluna também. Ok? Vamos lá, vamos apagar isso daqui, ó. Oi. Aqui, ó, no algoritmo, ó, se para linha e coluna, fim para, para linha e coluna, ó, fim para e fim para. O que a gente fez foi isso daqui, copiar daqui de cima e colar aqui embaixo. Porque é exatamente igual, não muda isso daí. A partir do momento que você definiu como você está acessando a sua matriz para pegar dado, você vai fazer a mesma coisa para escrever, basicamente. O que está mudando é esse meio aqui, ó. É esse meio aqui que a gente vai começar agora a programar. Sim, basicamente sim. Uhum. Tá? Resto, que é a variável que a gente declarou lá em cima aqui do tipo inteiro, recebe o quê? Matriz A mod 2. Então, matriz A, matriz de linha e coluna. A porcentagem dele vai ser substituído por um valor inteiro. Por exemplo, o coluna aqui, ele vai ser passado por esse cara aqui, ó. E esse segundo porcentagem D, ele vai ser substituído pelo valor que estiver dentro dessa linha. Tá? Como são variáveis inteiras, o %D representa inteiro. Se fosse caractere, %C. Se fosse float, %F. Tá? Então, dependendo do tipo de variável que você quer mostrar, você tem que colocar uma porcentagem equivalente a ele, ao seu tipo. Ah,
D não tem muito a ver com inteiro, né? Mas é desse jeito, pessoal. Não sei o porquê disso, mas é, tá? Bom, resto recebe mate de A, linha e coluna. O resto o mod da linguagem C é por cento. Eu acredito que seja isso, tá? Sintaxe. Resto igual a mate de A, porcentagem 2. Eu acho que é isso. Vou dar uma confirmada compilando aqui. Beleza, eu acho que é, não deu erro nenhum. O meu drive, o meu dev C, ele não está mostrando a parte de compilação, cara. Eu não sei o porquê. Não sei se eu fechei ele errado, enfim. E eu não estou conseguindo fazer ele mostrar de novo quando eu compilo. Tá? Eu, sinceramente, não sei porquê, mas ele esteja funcionando aqui. Então, a gente acabou de fazer isso, ó. Resto recebe mod A, mod 2. Se resto é igual a zero, então agora aqui, ó, if. Cadê meu dev? Fechou? Não sei o que aconteceu, mas foi para o espaço, meu deve ser. Exercício A. Modularização. Ih, caramba, eu acho que eu perdi, hein? Não perdi, ainda bem que eu tinha salvo. Então vamos lá. É, já era. Se der pau, cara, não tem o que fazer, perde mesmo. Então vamos lá. Agora, if resto igual a zero é uma comparação o que a gente está fazendo, né? Então, abre e fecha aqui, ó. O que eu quero que faça? A minha matriz B, ó, agora a gente está aqui, ó, vai receber de linha e coluna. Oi. O igual é comparação. Um igual só é atribuição. Se eu colocasse isso daqui, ó, zero atribui ao variável resto. O igual é eu estou comparando. Resto é igual a zero? Tá? Então, isso é a diferença. Quando você atribui, quando você compara. Na linguagem C. Tá? Mate de B, a linha e coluna, recebe o mate de A, e aqui tem que ser B maiúsculo, porque eu declarei maiúsculo lá, tá? Mate de A, maiúsculo também. De linha e coluna, vezes 3. Por quê? Porque ele vai estar recebendo triplo, né? Else, se não, ele vai fazer o quê? O mate de A simplesmente vai receber o quê? Mate de B, desculpa. Vai simplesmente receber o mate de A, sem nada, sem multiplicar por 3. Para encher ali mesmo. Beleza. Então, a gente acabou de programar essa parte aqui, ó. O senão. Fim C, fim para e fim. Fim C, fim para e fim. Então, fim C está aqui, ó. Fim para está aqui e o fim para está aqui, ó. Fim do meu programa. Só que assim, esse programa, apesar de a gente ter feito toda a entrada e todo o processamento, toda a parte de processamento, a gente não vai ver a saída, porque eu não estou mandando imprimir, eu não estou dando nenhum printf aqui, ó. Tá? Então, não tem muito jeito. Se a gente quiser ver pelo menos o resultado, a gente vai ter que mandar fazer a impressão. Então, vamos fazer o seguinte. Tá? Mais uma vez um for. E agora eu vou copiar esse cara aqui, ó. Impressão. A matriz A e a matriz B. Então, tenho coluna, valor da coluna e linha. E aí, aqui, em vez de eu colocar coluna, linha, é igual a uma outra.
uma outra variável aqui, né? Aqui vai ser mat A de linha e coluna. Se eu quiser já aproveitar no mesmo for, imprimir a matriz B, então, matriz A, coluna e linha. A matriz B, eu teria que colocar aqui, ó, já direto embaixo. Matriz B, coluna e linha, e aí aqui, e B. Pronto. Desse jeito a gente tem impressão. Bom, não vai sair uma impressão bonita. Por quê? Porque eu não estou mandando imprimir bonito. Aqui ele vai imprimir uma linguiça só. Tá? Dá para a gente melhorar um pouco isso daqui. Colocando um /n aqui e um /n aqui. /n é uma impressão de nova linha, tá? New line. Então, para cada uma das vezes que ele vai fazer a impressão, ele vai lá e quebra a linha e coloca o resultado na próxima. Ele quebra a linha e coloca o resultado na próxima. Fechou. Oi. Igual ao valor que contém o elemento. Aqui, ó. A gente vai mostrar a coluna, a linha e o elemento. Coluna, a linha e o elemento. Coluna, a linha e o elemento. Vai como se tivesse realmente uma matriz mesmo. Simulando, né, na verdade. Tá? Só que assim, pessoal, isso daqui vai ser cansativo, porque a gente vai ter que rodar 100 vezes, tá? Compilar, ó. Aparentemente rodou. Vou rodar e compilar. Ó, valor da coluna 0, linha 0. Daqui. 1. 5. Exatamente, 100 vezes. Vamos fazer 100 vezes? Não, né? Vamos diminuir aí para umas... Vamos diminuir... Então, mas é esse que é o negócio, ó. Vamos diminuir isso daqui para um 3x3. Aí, beleza, né? Dá 9, beleza. Aí é possível, não dá? O que eu vou ter que mudar aqui? Em vez de 10, para 3 e 3, correto? Tudo. Se a gente tem que mudar tudo, o que eu vou colocar aqui, pessoal? Eu vou criar uma outra variável aqui, ó. Int. Certo? Tan, lin e tan col. Tamanho de linha e tamanho de coluna. Eu vou fazer esse cara aqui receber o quê? 3, tá? Poderia fazer ali, ó, igual aqui direto, tá? Se ele permite isso. Ó. Não é uma boa prática, mas ele permite, tá? Em vez de lin, em vez de 10, eu vou colocar tan linha agora aqui, ó, tamanho de linha. Em vez de coluna, tan col. Beleza. Já estou limitando as minhas variáveis com o que eu tenho aqui também na minha matriz. Tan lin, ó, em vez de ser 10 fixo, tan col. Vocês concordam? Tudo bem, vou sofrer a primeira vez aqui, ó. Tan lin, tan col, ó. Tá? Mas eu sei que quanto vale? É uma matriz de 3x3. A partir do momento que eu mudar aqui 4 para 4, já era. É uma matriz 4x4. Muito mais fácil, não é? Trabalhar com variável tem essa vantagem, né? Em vez de eu estar colocando ali valores fixos. Então, lin, col, tan, col. Aqui mesma coisa, aqui beleza. Eu acho que sim, os dois jeitos. Fechou. É assim, pessoal, o tipo é inteiro. Se é inteiro, cara, a sua matriz trabalha com isso. E você só vai ter, na verdade, vantagem em utilizar uma matriz ou um vetor quando você trabalha com laço. Olha o tanto de linha que isso daqui economiza. Em vez de eu ficar escrevendo, digite valor da matriz 1 de linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3. Meu, isso daí enche o saco. Em vez de fazer isso, a gente já faz o quê?
um laço que faça isso para a gente, né? Então, a economia de código, quando você trabalha com matriz e laço, é muito grande. Correto? Vamos fazer agora, então. 3 por 3 dá, né? Ó, então, executar. Eu já vou fazer aqui uma coisa que eu tinha esquecido. 2 pontos, espaço. Para ele ficar certinho ali. O que mais? Printf. E aqui eu vou colocar um que não precisa. Vamos lá. Ctrl S. Compilar. Opa. Tam é com M de tamanho. Tam é com M de tamanho. Compila. Compila e roda. Valor para linha e coluna. Da matriz A, né, na verdade. Aqui eu teria que colocar. Vou colocar 12. Vou colocar 3. Vou colocar 10. Vou colocar 5. Vou colocar 6. Vou colocar 2. Vou colocar 1. 6. Opa, eu acho que está passando. Não, não passou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. 3 por 3, 9 elementos. Agora aqui, ó. Na matriz A, coluna 0, linha 0, eu digitei 12, ó. E na matriz B, é par? 12 é par? Então, multipliquei por 3, dá 36. Na matriz A, linha 1, coluna 1, linha 0, eu digitei 3, ó. 3 e 3. É par? Não. Mantém, então, o mesmo valor para B, para a matriz B. Na matriz A, eu digitei 10. Ó, 10 é par? Multiplica por 3, 30. E assim por diante. Ele fez isso daí para todos os elementos. Correto? Ah, agora eu teria que fazer o 10 por 10 mesmo. Beleza. Agora aqui eu multiplico. Ó. 10 por 10. E aí vocês poderiam fazer aí dos 100 elementos. Tudo bem? Vantagem de mexer com realmente variáveis é isso daí, pessoal. Você deixa o programa muito flexível. Você começa a colocar variáveis em vez dos valores fixos. E aí, a hora que você alterou o valor fixo, já era, altera as variáveis também. Fechou? Dúvidas aí, pessoal? Não tá indo? Vamos lá, então. Só um instantinho, pessoal do online. Vou tentar deixar o máximo de código aqui possível. Aqui no começo, você está no fim? Como, onde você está? Na sexta linha? Então, talvez na quinta é que esteja o problema. Vamos lá e ver. Vocês lembram como fazem multiplicação de matrizes? Em matemática? Sim. Linha por coluna, não é isso? Quando a gente tem matrizes iguais. Pois é, um exercício bom é fazer um programinha desse para fazer multiplicação de matrizes. Dá para fazer, cara. Mas dá um trabalho. Dá para fazer realmente essa impressão utilizando dois outros recursos aqui do printf, tá? O barra N que vocês acabaram de ver, para pular uma linha, né? O barra T para ele dar uma tabulação, para ele dar um espaço entre um elemento e outro. Dá para fazer, mas dá um trabalho. Tá, cara. Tem um exercício, inclusive, quando você está mexendo com laço,
que você faz tipo um losango, que dá para você fazer tipo um quadrado, dá para você fazer tudo isso aqui, cara. Mexeu com matriz, mexeu com desenho, cara. Não tem outro. Assim, o programa que monta hoje a parte de jogos, ele é matricial. É igual o CAD mesmo, né? Ele é vetorial e matricial. Então, realmente, você consegue pegar e fazer todos esses movimentos mais fáceis por causa disso. Né? Ele não é pixel a pixel. Ele monta um vetor e começa a traçar do ponto A, ponto B, do ponto B a ponto C e assim por diante. Mas para ele montar o vetorial, ele precisa do pixel a pixel. Tá? Então, é um recurso que utiliza outro recurso, nesses casos aí. Beleza, pessoal? Perguntas? Vamos ver o pessoal do online aqui. Caramba, eu precisaria saber o que você não entendeu aí, Bruno, para tentar te ajudar, cara. Professor. Até o if estava de boa. Até o if, pessoal, é realmente mais fácil. Quando entra na parte de laço, é o que pega mais. Isso daí é normal, tá? Mas é por quê? Porque realmente necessita aí de vocês estudarem essa parte. Até o if, você não precisa estudar muito. Por quê? Porque é um programa extremamente sequencial. Agora não, agora ele está fazendo o quê? Você está mandando o cursor do programa voltar em um determinado ponto com um laço, né? Ainda agora, começou a complicar mais a parte de matriz e vetores. Por quê? Porque o vetor e a matriz dependem do quê? Do índice do seu laço. Tá? Se você não entendeu como o laço funciona, começa a ficar mais difícil a matriz. Né? Na aula que vem, a gente vai ver modularização e função. Complica um pouco mais ainda. Esse não é o ponto final da disciplina, tá? Infelizmente. Até modularização de função. Tá? Vocês sabem função matemática? É a mesma coisa que aqui. Tá? Dentro de algumas variáveis, ela tem que te dar um resultado, não tem? Beleza, você vai ter lá a função de x, y, z, que são as suas variáveis que você precisa calcular. Essas variáveis, você vai entrar com 3 variáveis nesse caso, e ele vai ter que te retornar com um valor. Função em programação é a mesma coisa. Tem que tirar. Ok? Perguntas? Vou pegar muito conteúdo, mas além disso, parece que não está indo muito rápido, não estou conseguindo absorver muita coisa. Ô, Bruno, você conseguiu, cara, dar uma olhada nas videoaulas gravadas? Isso daí é importante, hein, pessoal? Vocês têm um recurso muito poderoso, cara, que é a aula gravada que tá lá, hein? Vocês conseguem repetir 20 vezes, 30 vezes. Cara, utilizem esse recurso. Não fiquem dependendo só da aula daqui. Tá? Aqui eu tenho um tempo muito limitado. 2 aulas por semana para o conteúdo que eu tenho que dar é muita coisa. Isso eu tenho que admitir. Mas um recurso que vocês têm, cara, que é muito poderoso é a gravação. Vai lá e olha novamente. Vai lá, simula novamente. Escreva novamente. É a parte de estudar, pessoal. Isso daí não tem jeito. Antes a gente nem tinha esse recurso. Aí realmente o negócio ficava bem difícil, tá? Mesmo antes da pandemia, nas minhas disciplinas, desde 2016 eu já gravava as minhas aulas, justamente para os alunos fazerem isso. Ajudava para quem realmente assistia, tá? Eu sei como que é, tá, pessoal? Eu não tenho dúvidas que é um tempo que realmente é curto, mas não tem jeito. Para eu cumprir a quantidade de coisa no plano de ensino, cara, tem que ser nesse ritmo aí, né? Outro recurso que vocês têm. Eu não sou o único professor que dá algoritmos, meu. E tô longe de ser o melhor professor. Se vocês forem na internet e procurar ao curso de algoritmo, cara, vocês vão achar muita coisa boa. É a mesma coisa que vocês se estudarem um determinado assunto e pegarem um único livro. Esquece, com um único livro você não vai ficar bom. Se você quer ficar bom em um determinado assunto, você vai ter que pegar 5, 6, 10 livros diferentes. Aí, beleza. Você vai ter autores falando do mesmo assunto com pontos de vista diferentes.
aí sim você começa a ficar legal. Se vocês só dependerem de mim, cara, infelizmente, eu não tenho a melhor didática. Isso é garantido. Eu não tenho. Tem cara na internet que explica muito bem, tá? Então, é possível ainda vocês terem o recurso do YouTube para poder estar utilizando, tá? Falei para vocês que eu estou fazendo engenharia. Não falei? Beleza. Vocês acham que eu fico preso só na aula do professor? Meu, e o professor é doutor, tá? Que me dá aula lá, que tem aula gravada. É professor da Unicamp, da USP e da Unesp. Meu, é professor top, não tenho o que falar. Mas eu não entendo o que os caras falam. Só pegando a matéria dele. Esquece, cara. Eu tenho que recorrer a outro recurso, a outro professor. Aí sim eu começo a entender um pouco mais do que o cara tá falando, meu. Tá? Então, não tem jeito, pessoal. É o jeito que eu estudo. Não sei se vai ser de todos. Não sei se vai servir para todos. Isso é verdade. Mas é uma das dicas que eu consigo dar para vocês. De estudante aí mesmo. Tá? Não como professor, como estudante, que eu também sou. Tá? Professor, na P2, o senhor pedirá aquela prova dissertativa ou teremos que interpretar e montar um algoritmo? Cara, vai ser uma prova alternativa, na verdade, tá? E aí vocês vão precisar, obviamente, interpretar o algoritmo para poder responder a questão, cara. Aí não tem jeito. Assim, o tempo de prova também de vocês é curto. Eu não consigo pedir um algoritmo desse naipe aqui, ó. Se eu tiver que dar um algoritmo desse tipo aqui com vocês, na prova eu tenho que dar com consulta. Eu não tenho muita escolha, aí não tem jeito, tá? E aí eu não sei se o consulta é pior ou melhor. Com consulta, obviamente, eu vou começar a exigir mais do seu exercício. Você está consultando. Né? Sem consulta, eu tenho que considerar aquilo que você fez. Mesmo que tenha algum erro ou outro, eu não simplesmente não posso ignorar. Se um rodou, não é zero. Não. Se é sem consulta, eu tenho que considerar alguma coisa que você fez. Eu não sei, sinceramente, o que pior, o que é melhor. Tá? Beleza. Teria que ser a mesma coisa aí, cara. Pelo tempo que a gente tem o conteúdo, o tempo de prova, cara, seria meio que no mesmo estilo da primeira prova aí. Seria nesse tipo mesmo, tá, Pedro? Fechou? Tá. Pessoal, isso daqui foi algum dos exemplos que a gente tem, tá? Aqui, ó, ainda vai ter o quê? Alguns exercícios, então eu tenho um enunciado ali, ó, do meu exercício. Vão ter aí, ó, 7 exercícios para vocês fazerem, tá? Declare uma matriz de inteiros 3 por 3, ó, 3 linhas por 3 colunas. Faça a leitura de 9 elementos, de 0 a 9, no caso aí, né, da linguagem C. Podendo se repetir, guardando em cada elemento de uma posição da matriz e mostre o maior e o menor valor. Isso daqui, aí vocês vão desenvolver em algoritmo e depois desenvolvam em C. Para quê? Para ver se realmente o que você está pensando está certo. Tá? Depois, declare uma matriz de inteiros, 4 linhas e 3 colunas. Beleza. Faça a leitura de 12 elementos inteiros, guardando em cada uma das posições. Cara, em C tá aqui que a gente já fez. Em algoritmos a gente mostrou lá nos slides. Então, tá mais ou menos fácil vocês pegarem aquilo lá e aproveitar um pouco daquele código, né? E mostra a posição e valor somente dos elementos números ímpares. Opa, então aqui a gente já começou a saber o que é par e o que é ímpar, não é? Beleza. Vocês conseguem pegar um pouco desse exercício que a gente acabou de fazer nesse cara aqui, ó. Tá? Depois, declara uma matriz de inteiros 4 por 3. Cara, vocês vão fazer. Vocês têm que fazer. É nessa hora aqui, ó, que vocês estão fazendo justamente os exercícios, é que vocês estão aprendendo. Não vai ser em outra hora. Até agora, pessoal, vocês não aprenderam nada. Nada, nada. Esquece, o cérebro simplesmente está absorvendo aquilo que eu estou falando. Mas não quer dizer que vocês aprenderam. A síntese em aprender é justamente você pensar para resolver. Tá? Legal. Você vai tentar fazer esse cara, certo? Depois que você quebrou a cabeça, ficou lá 40 minutos sem sair uma linha de código, tá? Você vai tentar fazer o quê? Ver a resolução.
Resolução disso daqui, ó, tá aqui já. Não adianta vocês virem aqui direto na resolução e olhar. Vocês não estão aprendendo nada do mesmo jeito. Tá? Todos os elementos estão aqui, ó. Já está corrigido. Eu já estou dando lá. Todos não, né? Os 4 primeiros aí. Tá? Mas já dá para vocês se divertirem bastante com esses caras aqui. O que vocês têm que fazer, pessoal? É básico. Tentar fazer. Não tem jeito. Algoritmo é igual matemática. Sem vocês fazerem, sem vocês errarem, vocês não aprendem. Tá? Ah, legal. Professor, mas eu não estou entendendo esses caras aqui, ó. Eu não estou entendendo mais nada. Vocês têm que voltar um pouco. A base que ficou para trás é importante, pessoal. Em algoritmo não tem como você... É igual a matemática. Não tem como você avançar as etapas sem você saber a base anterior. Você sempre vai depender. Tá? Coisa que a gente aprendeu lá atrás. Declaração de variável. Cara, eu abandono declaração de variável aqui, ó. Não abandono, tá aqui. Não tem jeito. Laço, que a gente viu. Vetor e matriz, que a gente está vendo. Pô, vetor e matriz depende de laço. Não tem jeito. Tá? Condição, se. Se não, então. Ó, eu estou usando esse cara aqui, ó, o if aqui, ó. Tá? Então, não tem o que fazer, pessoal. Vai ter um feriado aí semana que vem, certo? É óbvio, né? Ninguém gosta de estudar no feriado. Você tem a sua família para você passar, você tem filho, se for casado, enfim, ou não, você tem sua esposa. Meu, não, eu quero curtir. Cara, aí cada um vai administrar seu tempo, não tem jeito. Cada um coloca a prioridade que acha. Aí é a vida mesmo de cada um, tá? Mas assim, enquanto vocês estão na facul, meu, estudem, vocês não estão pagando um valor barato, tá? O dinheiro que vocês pagam, cara, dá para comprar cerveja pra caramba. Dá, meu, dá para comprar um carro, velho. Se vocês não fizerem isso agora, mais tarde vocês não vão fazer. Esquece, cara. Mais tarde é justamente o tempo de vocês aproveitarem. Tá? Eu tô passando pela minha segunda, né? Eu já sei disso, como que é. Eu já passei pela minha primeira. Meu pensamento era igual de vocês também, não tenho dúvida disso, né? A minha segunda faculdade já é um pouco diferente. Tudo bem, eu tenho um pouco mais de facilidade agora. Mas mesmo assim, não é fácil não, tá, pessoal? Tá? E hoje meu tempo está mais reduzido. Eu sou casado, tenho filho, tenho esposa, né? Tenho que dar atenção para eles também. Tenho meu trabalho no horário comercial também. Cara, e tô lá fazendo essa outra faculdade, cara. Então, meu tempo também é tão limitado quanto o de vocês, tá? Infelizmente, eu gostaria de ter mais tempo. Tá? O tempo é a moeda mais cara que a gente tem na nossa vida, cara. É a mais cara, não tem nem dúvida disso. Quando a gente faz um investimento e perde dinheiro, tá, beleza, é ruim. É ruim pra caramba, né? Mas você vai lá, faz hora extra, faz bico. Cara, você consegue recuperar o dinheiro de volta. O tempo, não. Mano, o tempo já era. Passou um segundo atrás, você não aproveitou esse segundo, passou. Não vai voltar nunca mais na nossa vida. A organização do tempo de cada um é importante. Aí vocês têm que fazer também, logicamente, as escolhas de vocês. Tudo bem? E não é para chamar atenção, não, pessoal. É um papo assim que eu tenho problema também, tá? Por mais que eu fale aqui para vocês, cara, não sai perfeita a minha vida de organização de tempo, não. Tá? Eu tô com uma semana atrasado para eu estudar a disciplina lá que eu tenho para fazer. Tá? O que vocês acham que eu vou fazer no final de semana? Estudar para recuperar. Tá? Só vou conseguir estudar? Não, cara, tem coisa de casa para fazer. Tá? Infelizmente. E aí, meu, fazer o que dá, não tem jeito. Tá? Mas é importante organizar a nossa rotina, o que realmente vocês têm que colocar em prioridade. Ah, professor, essa matéria aqui, meu, não é prioridade para mim, não. Tranquilo, pessoal. Eu não estou ligando para isso. No sentido do quê? De se intrometer na vida de vocês, tá? Para mim, realmente, vocês vão ter que decidir a prioridade. Mas o que eu acredito, que é parte do aprendizado de vocês. Ainda está no currículo. Então, realmente, você tem que
tirar pelo menos o mínimo, tá? E aí não tem jeito, infelizmente é estudando. Infelizmente. Fechou, pessoal? Perguntas? Podem falar, não tem problema. Fechou? Pessoal, dúvidas, mesmo que passados, os exercícios que estão lá, estão corrigidos. Não quer dizer que vocês entendam aquilo lá. Aquilo é uma referência. Se vocês falarem, professor, faz esse daqui comigo, cara, a gente vai fazer. A nossa matéria, a gente só tem o quê? Até a semana que vem de matéria nova. Aí eu fecho realmente. Vai sobrar aí alguns dias. Só que assim, se vocês não falarem nada, é óbvio que eu vou dar coisa para vocês. Não tenho dúvida disso. Eu tenho matéria mais para frente até. Mas o que eu tinha que cumprir realmente do programa vai até semana que vem. Após isso, cara, aonde a gente conseguir é lucro. Tá, vamos voltar em uma determinada parte? Vamos voltar, cara. Mas para vocês saberem aonde vocês estão ruins, vocês têm que saber estudando. Por quê? Porque é a parte que vocês estão com dificuldade. Não adianta vocês simplesmente falarem um negócio aleatório aqui para mim, certo? Eu vou começar a resolver, porque vocês estão falando, certo? Só que se vocês não tiverem tentado fazer isso, já era. Vocês não aprendem nada. É a mesma coisa que eu estiver revisando sem vocês terem tentado. Tá? Então, temos aí alguns dias ainda para tentar recuperar, né, o que realmente vocês não aprenderam. Eu volto, não tem problema nenhum. Eu pego, reviso, faço exercício de novo, comparo com o que já está lá feito. Enfim, cara, a gente tenta fazer o que a gente puder aí no nosso tempo. Ok? Ah, se for muito grande, cara, eu faço um esforço ainda de pegar, gravar um vídeo resolvendo o exercício. Se vocês tiverem realmente uma quantidade de dúvidas muito grande, beleza, eu seleciono as principais, tá? E gravo alguns lá, vídeos para vocês verem. Só que vocês têm que ver. Não adianta eu simplesmente postar lá, ficou lá parado. Aí não adiantou nada, né? Então, assim, eu estou disposto a fazer realmente um trabalho que vocês consigam também aprender. Mas vocês têm que fazer a parte de vocês, pessoal. Eu faço a minha, vocês têm que fazer a de vocês. Tudo bem? Tá? Mais uma vez, pessoal, não encarem isso com sermão, tá? Encarem assim, que é uma pessoa que quer ajudar vocês. Porque eu sei que essa matéria é uma desgraça para aprender, meu. Se não estuda, não vai. Não vai, eu tenho certeza. Tá? Eu que sou de computação, isso daqui é nativo para mim, é minha matéria base para todos os semestres. Eu acho difícil. Tá? Vocês não viram confundindo um pedaço lá, quando eu estava fazendo for? Cara, e eu dei essa matéria ontem, para vocês terem uma ideia. Eu dou a mesma matéria para vocês, tá? De vocês lá para computação. Cara, eu me distraí um segundo ali, ó. Eu tive que falar, não, pessoal, desculpa, peraí, vamos voltar. Cara, é desse jeito. Não é fácil. Eu tenho ciência disso. Tudo bem? Fechou. Pessoal, não se esqueçam de fazer mais uma vez, tá? O exercicinho aí das aulas aí até meia-noite. Tá? Isso daí vai contando com a nota de vocês no final aí, tá? O aluno que me perguntou aí também sobre a parte lá do exercício, manda um e-mail para o professor Elton, por favor, tá? E o professor Elton repassa para a gente, tendo a autorização dele, a gente abre lá por um tempo para o seu nome, só você vai conseguir fazer. Beleza, pessoal? Estudem, tentem estudar. E vamos lá, pessoal. Vamos tentar recuperar quem realmente está com dificuldade para poder, pelo menos, passar aí. Fechou? Beleza, então. Se não tem mais nenhuma dúvida, boa noite a todos aí, tá? Vou estar aqui disponível até às 10:50. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa noite, hein?